Descolamento ovular, hematoma subcoriônico, sangramento na gravidez, gravidez de alto risco. Palavras que assustam, né? Bom, se você entrou aqui nesse vídeo para saber um pouco mais sobre isso, vem comigo. Bom, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lu Rodrigues e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o que está acontecendo comigo nesse primeiro trimestre, na verdade, o que aconteceu comigo nesse primeiro trimestre da gravidez. Eu descobri a minha gravidez no meio de dezembro. Foi até meio inusitado, porque eu realmente não estava esperando. Depois eu gravo um vídeo para vocês contando sobre isso. A gravidez ia correndo bem desde o início. Eu apenas senti um pouco de peso na barriga, incômodo, mas coisa que eu também sentia na minha primeira gravidez, então isso não me sinalizou, não me acendeu nenhum sinal de alerta, porque eram coisas que eu sentia na primeira gravidez, porém hoje eu tenho ciência de que eu fui completamente negligenciada, né, na minha primeira gravidez, mas isso também é um assunto para um outro vídeo. No dia 8 de fevereiro eu entro de férias do meu trabalho. Entro de férias e fui pro sítio dos meus sogros. Dia 10 de fevereiro eu fui pro sítio. No dia 11 à noite meu esposo chegou porque ele estava trabalhando e ele entraria de folga só no dia 11, que foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira eu passei o dia completamente tranquila. Pra falar a verdade, foi um dia que eu dormi o dia inteiro. Ninguém pode nem falar, nossa senhora, mas você fez algum esforço desse dia? Você passou, gente, não foi. Foi um dia que eu simplesmente dormi o dia inteiro, tá? E quando foi à noite, mais ou menos umas 9h30, eu saí do banho e pensei, bom, eu vou cozinhar vou fazer um miojo pra mim, pra Isabela, pra gente comer. Ok. Enquanto eu estava preparando o miojo na cozinha, eu senti algo líquido, muito líquido saindo de dentro de mim. E aquilo que coisa estranha, né? Será que eu tô perdendo líquido? E aí corri pro banheiro. Mas assim, não corri. Fui andando um pouco mais rápido pro banheiro. Passei pela sala. Meu marido notou que eu tava meio estranha, perguntou o que eu tinha. E eu fiz assim pra ele, não, nada não. E fui pro banheiro. Gente, quando eu cheguei no banheiro, foi desesperador. Tinha uma quantidade de sangue enorme, assim, na minha calça. Muito grande. Era sangue de eu tirar a minha roupa e ele pingar de fazer poça no chão. Eu sentei no vaso sanitário, parecia que eu estava fazendo xixi, de tanto sangue que saía. Eu chamei meu esposo, falei, me leva para o hospital agora, me leva para maternidade. E, enfim, precisei colocar uma fralda de pano, porque não parava, era desesperador aquele sangue. E eu não sentia dor nenhuma, tá, gente? Tudo isso acontecendo e nenhuma dor. E aí eu coloquei uma fralda de pano, segui pra maternidade. Quando chegou lá, o médico me examinou, viu que realmente tinha coágulos ali. Quando eu cheguei na maternidade, já tinha parado de sair sangue, graças a Deus. Mas a fralda que eu estava chegou com uma quantidade considerável de sangue no hospital. E aí o médico me examinou, limpou um resíduo de coágulo que ainda tinha, ligou pro meu médico, né? Perguntou para ele o que ele orientaria de procedimento, ele orientou que fizesse uma ultrassonografia e mais um beta-HCG, e conforme o resultado, ali eles diriam que seria feito, né? Então foi feita a ultrassonografia e graças a Deus a minha bebê estava ótima, super tranquila, super bem. E não detectou ali na ultrassonografia nada de anormal. O beta-HCG detectou níveis bastante altos ainda, então deu um positivo. No ultrassom também viu que a bebê estava bem, estava mexendo, estava com batimentos cardíacos ok. E então me deram um Buscopan, na verdade sem nenhuma intenção, porque eu não estava com nenhuma dor. E me mandaram para casa apenas orientando o repouso parcial. Olha, você precisa fazer um repouso parcial, não pode fazer muito esforço, pegar peso e tal. E aí eu
eu saí da maternidade completamente sem respostas, porque eu perguntei pra doutora, eu falei, doutora, mas da onde saiu esse sangramento? Aí ela falou assim, esse sangramento foi entre a placenta e o útero, ele não veio de dentro do útero, então não tem como eu te falar qual foi a causa dele. Sangrou, mas a bebê está bem, e o que a gente pode recomendar para você é o uso do Utrogestan, que é um comprimido, né, que a gente tem que aplicar, e no momento ela me orientou a utilizar 100 mg por dia do Utrogestan até a consulta com o doutor. E me falou que não tinha uma resposta para me dar, simplesmente. E aí, na segunda-feira, eu tinha consulta do pré-natal já, né, de rotina. Só que ali, antes disso eu já tava pesquisando, eu falei, gente, não é possível, isso tem que ter uma causa, não é possível eles simplesmente virarem pra mim e falar que não tem como me explicar o que aconteceu, tem que ter uma explicação. E aí eu vi que existia algo que se chamava hematoma subcoriônico, que era como se fosse uma bolsa de sangue que se formava entre a placenta e o útero. E isso podia causar sangramento e causava o descolamento do óvulo ou placenta. Quando eu cheguei na consulta com o médico na segunda-feira, eu perguntei pra ele, falei, doutor, isso não é um hematoma subcoriônico? Aí ele falou, não, porque no ultrassom não está mostrando. Porém, a partir de agora, você está de repouso absoluto e você vai dobrar a dose da medicação. Você está usando 100 mg de Utrogestan por dia, você vai passar a usar 200 por dia. 200 não, ele colocou para 300 gramas de Utrogestan por dia. Falei, ok. Vim para casa, mantive o repouso absoluto. Eu teria que voltar de férias no dia 1º de março. Isso era dia 12, 13, 14, 15 de março. Ele deixou também um pedido de um outro ultrassom. Que esse ultrassom, eu passei com ele no dia 15/2 e ele me deixou um pedido de um ultrassom para o dia 22/2. Que era um ultrassom, na verdade já era um ultrassom morfológico do primeiro trimestre que eu tinha que fazer com 13 semanas. Nesse ultrassom, quando eu cheguei lá, e continuei pesquisando na internet, meu marido até ficou brigando comigo porque dizia que eu tava maluca, que ficava inventando coisas que eu tinha. Eu falei, não, eu não tô inventando, isso tem que ter alguma explicação, eu não vou aceitar eles falarem pra mim que esse sangramento foi do nada, porque foi muito sangue que saiu, gente. E aí, enquanto eu tava fazendo o morfológico, a doutora simplesmente me falou que, né, minha bebê estava ótima, que tava tudo certo, com oxigenação, era o ultrassom de translucência nucal, então ela tinha todos os ossinhos do nariz, estava tudo certinho, a medida da nuca, dos ossos, estava tudo muito, muito certinho. E aí, na verdade, antes de eu comentar com ela que eu tinha tido alguma coisa que eu já ia fazer, ela pegou e falou assim, só que tem uma manchinha aqui. Quando ela disse, só que tem uma manchinha aqui, eu virei pra ela e falei, é um hematoma subcoriônico, não é? Aí ela disse, sim, é um hematoma subcoriônico. E ele está em um tamanho bem significativo. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho que ele tinha. Nesse ultrassom, a minha bebê estava medindo 8 centímetros. 8 centímetros. O hematoma tinha nada mais, nada menos que 4 centímetros, 4 por 2,5, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. 4 por 2,5. O hematoma tinha a metade do tamanho da minha bebê. Vou mostrar pra vocês aqui a mancha. Essa mancha aqui, ó. Vou tirar aqui pra focar. Tem os pontinhos amarelos. Esse aqui era o hematoma e ele tinha provocado um descolamento de óvulo, descolamento de placenta, né? Ok. Nesse momento que a doutora viu essa mancha, ela virou pra mim e falou assim, você sangrou? Aí eu disse, sangrei, e sangrei muito. Ela falou, você nem precisa me dizer que você sangrou muito, eu tô vendo que você sangrou muito. E a partir desse momento, a conduta dela comigo mudou totalmente. Ela já começou a tratar comigo com muito mais cuidado do que ela estava tratando antes. E ela até me disse, ela falou assim, olha, eu até precisaria fazer uma manobra aqui com você para saber se o seu colo do útero tá abrindo ou não, mas eu não vou fazer porque você não pode fazer nenhum tipo de esforço.
porque aí você pode sangrar. E aí ela já deixou tudo isso anotado no laudo do ultrassom. E aí quando foi no dia, isso foi no dia 22, quando foi no dia 26 eu voltei com o doutor. Aí voltei com o ultrassom pra ele e falei, doutor, hematoma subcoriônico. E ele pegou, ouviu a minha bebê, tava tudo certo. Ele falou assim, bom, você vai manter o repouso absoluto, você não vai voltar de férias, eu vou te afastar. A dose da medicação que estava em 300 miligramas por dia, você vai colocar a dose máxima, que é 600 miligramas por dia. E repouso, mocinha. Eu peguei e perguntei pra ele, falei, doutor, repouso, ok, o que eu posso fazer no repouso? Porque, né, é bom deixar claro, o quê? Porque tem repouso que você pode, vai a uma casa, né, arrumar uma cama, tem repouso que não. E aí eu falei assim, o que eu posso fazer nesse repouso? Ele falou assim, é repouso absoluto, você pode comer, beber, respirar, e é isso. Gente, eu voltei pra casa tão chateada, tão desanimada, tão... quem conhece a minha história sabe que eu já tive uma prematura, sabe que eu precisei já passar por uma internação de 21 dias para conseguir ter a minha filha, e tudo aquilo começou a vir na minha cabeça e foi, assim, bem desanimador, bem desesperador, uma gestação que, apesar de ter vindo sem eu estar esperando naquele momento, para aquele momento, porque o combinado com o doutor e com o meu esposo é que nós iríamos aguardar a vacina do Covid, mas era uma gestação que eu esperava muito, né? É uma gestação que eu esperei muito. E então eu voltei para casa completamente desanimada. Mas ok, isso foi no dia 26, ele já me deixou um pedido de ultrassom para o próximo dia 10/3. E no próprio dia 26 eu teria que voltar para o trabalho na segunda-feira. Teria que voltar para o trabalho na segunda-feira. Ele já me deixou ali um atestado de 15 dias, contando a partir do dia que eu teria que voltar para o trabalho, que seria no dia 1/3. E a partir dali, eu me afastei do trabalho. No dia 10/3 eu voltei para fazer um novo ultrassonografia de controle mesmo, para saber do hematoma. No que eu voltei para casa e cumprindo todo esse protocolo de repouso absoluto, durante 2 dias eu tive um escorrimento de um líquido um pouco mais líquido do que o habitual. E como na minha filha eu tive uma bolsa rota da minha primeira filha, eu achei aquilo um pouco estranho e muito parecido com o que eu tive. E aquilo me acendeu um alerta, eu falei, isso aqui não tá normal. Aí eu peguei os meus ultrassons, que eu já havia feito todos eles, e falei, deixa eu dar uma olhada na medida do meu colo. Será que o meu colo tá abrindo? Será que eu tô com o colo curto? Eu falei, vou dar uma olhada na medida do meu colo. Quando eu olhei, os 2 últimos ultrassons, que o médico não tinha feito essa comparação, e não julgo, porque também ele não tinha olhado os 2 juntos para saber. E até então estava dentro dos parâmetros. O penúltimo ultrassom que eu havia feito, o meu colo estava com 40 milímetros. E o último ultrassom que eu havia feito, o colo estava com 33 milímetros. Dentro da normalidade, mas o que não é padrão é a diminuição. E aquilo me acendeu um sinal de alerta. Mas aí eu já tinha um ultrassom marcado para o dia 10/3, eu falei, neste ultrassom eu vou pedir para a médica olhar o meu colo e vou perguntar para ela. Enquanto ela estava fazendo o ultrassom, eu falei para ela, doutora, eu perguntei para ela, doutora, é normal o colo diminuir? Aí ela falou, não pode diminuir. Eu falei, então, porque o meu colo nos últimos 2 ultrassons ele diminuiu. Ele estava com 40 e diminuiu para 33. Ela falou, não, então vamos dar uma olhada. Quando ela mediu, estava com 29. O valor mínimo aceitável é de 25. Estava dentro da normalidade, mas o que estava fora do padrão era ele estar diminuindo, era o fato dele estar diminuindo. E quem percebeu isso foi eu. Por isso que eu digo, gente, vocês têm que se observar, a gente tem que se conhecer.
porque ninguém melhor para saber o que está acontecendo com a gente do que a gente mesmo. O médico, ele vai investigar de acordo com as suas queixas. Então, se você não falar para o médico o que está acontecendo, se você não se conhecer, vai ficar difícil. Então, tem que ser um trabalho em conjunto. Então, se conheçam, pesquisem. Não estou falando para ninguém fazer pesquisa no Google para ficar neurótica, mas que pesquisem sobre o que aquilo pode significar, o que aquilo pode causar. E ela mediu e estava com 29 milímetros. Ok. No dia 12, isso foi no dia 10. No dia 12 eu passei em consulta de novo. E aí eu falei pro médico, falei, olha, doutora, aconteceu o seguinte, eu senti por 2 dias um líquido, um pouco mais líquido escorrendo. E o que aconteceu? Eu fui olhar os meus ultrassons e eu percebi que o meu colo havia diminuído. E nesse ultrassom de agora, que era para acompanhar um hematoma, que graças a Deus já havia diminuído um pouco pela metade, eu vou mostrar para vocês. Mas o que me deixou feliz por ele ter diminuído, que ele estava com 4 por 2,5, nesse ultrassom ele apresentou a medida de 2,5, 2,2 por 6 milímetros, então ele havia diminuído bastante. Mas aí o que me deixou preocupada foi o colo, que estava com 29 milímetros. O doutor já arregalou o olho pra mim e falou assim, não, então eu vou te examinar. Eu vou te examinar, porque isso é bastante sério. Quando ele fez o toque, ele falou, realmente tá de 28 a 30 milímetros. E ali, ele já me explicou que talvez eu precisasse fazer um procedimento cirúrgico que se chama cerclagem, que é o procedimento para dar ponto no útero, ou colocar o pessário, mas que isso ia depender do resultado do próximo ultrassom que eu faria, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tamanho da mancha quando diminuiu nesse segundo ultrassom. Então, aqui, gente, o descolamento, ele já havia diminuído, ele tá bem aqui, ó. Ele já estava com 2,5 centímetros, mas ainda era bastante preocupante, porque como o meu médico me disse, ele tá diminuindo, porém, ele foi um descolamento que ocorreu na borda de cima da sua placenta. Então, é onde sustenta o seu bebê. Para ele descer e a gente perder essa gestação, é rápido. Então, realmente, o repouso absoluto é muito importante. E ali, quando ele fez a medida do meu colo e viu que pelo toque estava de 28 a 30, ele já nos alertou pela possibilidade de ele já nos alertou pela possibilidade de precisar do procedimento de cerclagem ou de colocação do pessário. E aí já nos deixou um novo pedido de ultrassom para dali a 7 dias desse último ultrassom que eu havia feito, que tinha detectado esse colo mais curto. E então foi aí que eu vim para casa e comecei ao processo de oração, gente, porque ali era só oração, que eu falei, Senhor, descolamento de placenta e colo curto, o que a gente faz? É muita coisa. E eu pensar na possibilidade de ter que passar por um procedimento cirúrgico com uma bebê tão pequena, foi desesperador. E foi só oração, gente. Só oração mesmo. No dia 17/3, eu fiz o terceiro ultrassom para acompanhar a evolução do hematoma e também o colo do útero. E, gente, ali o milagre aconteceu. E pela primeira vez eu saí da clínica assim, ó, respirando, feliz. Eu chorava, eu ria, eu não sabia o que eu fazia, porque simplesmente o meu colo havia, em uma semana, na base de oração e repouso, ele havia saído de uma medida de 29 para uma medida de 36. E eu não iria mais precisar do procedimento cirúrgico e nem de colocar o pessário. E o meu hematoma, que chegou a ter a metade do tamanho da minha filha, estava com uma medida de 6 milímetros. É só esse pontinho
preto aqui. Apenas isso. Gente, eu saí da clínica tão feliz, porque eu falei, uau! O médico vai me liberar do repouso, eu vou poder voltar a trabalhar, ele vai diminuir a dose da minha medicação, que é mega cara, quem faz uso de Ultragestan sabe do valor. A expectativa era grande. Eu falei, ele vai me tirar do repouso, vai deixar eu voltar a trabalhar, ele vai diminuir a dose da medicação. Gente, eu fiz vários planos. Mas, como eu digo, meu médico, o Dr. Lúcio, ele é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana e especialista também em corte de asas, porque ele cortou todas as minhas asas, todas. E ele disse, não, mocinha, você vai continuar em repouso absoluto, você vai continuar afastada da empresa, eu atualmente me encontro afastada, tá, pela Previdência Social, e até o final da gestação, porque o que ele me explicou foi que a parte da placenta que descolou, que foi bem em cima, em um local bem importante, ele disse que essa parte da placenta, apesar de ter colado novamente, falou que ela não se recupera mais. Então a gente precisa realmente prestar atenção e tratar até o final da gestação. E como eu já tive todas essas intercorrências em 3, 4 meses de gestação, a gente não pode garantir que eu não vá ter mais algum problema. E também pelo fato de eu já ter tido um parto prematuro, isso também corrobora para que possivelmente eu venha ter mais um parto prematuro. Deus queira que não, vai dar tudo certo, seguimos firme e forte. Aí. O importante, gente, é que a minha bebê tá super bem. Eu costumo dizer que ela, quando as pessoas perguntam como ela está, eu falo, gente, ela tá plena, ela tá fingindo que nada do que tá acontecendo é com ela, e eu que lute, entendeu? É isso aí, eu que lute. Pra mantê-la bem bonitinha no lugarzinho dela até o dia que ela tiver que sair daqui de dentro do forninho e vai sair plena, como ela sempre esteve durante a gestação. Mais uma vez eu queria deixar aqui de alerta para vocês, se conheçam, se percebam o corpo de vocês, pesquisem, questionem o médico, se precisar busquem segunda opinião médica, mas não se negligenciem, nunca, gente, nunca, porque é a saúde do bebê de vocês e a saúde de vocês que está em jogo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Um beijo! E até o próximo vídeo.